Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje aqui no quadro É Like ou Dislike, eu tenho uma convidada, olha, que eu nem acredito que ela aceitou participar aqui do quadro. Eu confesso pra vocês que ela ficou com um pouquinho de medo no começo quando eu fiz o convite. Ela é atriz, modelo, produtora de conteúdo e tem um podcast babadeiro, que é o Queencast, que a gente vai falar depois. Com vocês, aqui no quadro, Paula Ferreira. Mas eu tô procurando essa pessoa toda que você descreveu aí, não sou eu, não, amor. Muita coisa pra mim, muita informação. Mas obrigada pelo carinho, fiquei muito feliz. Eu que agradeço por tu ter aceito o convite. Senti que tu ficou meio assim, ai meu Deus, eu vou... Um like ou dislike, como é que vai ser isso? Mas aí tu topou, tu aceitou. E aqui estamos. Vai ter 8 nomes aqui. E tu vai escolher de 1 a 8 qual desses nomes, ou nomes ou situações. Tu vai dar like ou dislike. Tá pronta? Prontíssima, eu já conheço esse quadro, amei com quem você fez. Na verdade, eu não fiquei com medo, jamais. Eu adoro estar participando. Mas a gente fica sempre preocupadinha, mas amei o Tem convite. os hate, né? Não é nem isso, é com medo de você se responsabilizar por pessoas, né? São pessoas que você vai citar aí, então você se responsabiliza pelo que você sente pela pessoa, e aí às vezes quem tá assistindo não pensa a mesma coisa dessa pessoa, então é responsabilidade. Então vamos lá, Paula, que eu tô curiosíssimo para saber para quem ou para que você vai dar o like ou dislike. Vamos começar do número 1 ao 8, qual você vai escolher? Eu vou começar com 7. Eu acho que tu vai dar like. Por falar nisso, eu te acompanho. O teu canal surgiu para mim quando eu fui fazer um vídeo sobre a Thelma Lippe. Procurando lá sobre Thelma Lippe e tal, apareceu o teu vídeo. São 20 curiosidades e uma com a minha opinião sobre a Thelma Lippe. Eu gosto muito desse vídeo, é muito importante. E eu acho que dessa pessoa, eu lembro que tu também fez. Roberta Close, é like ou dislike? A Roberta Close surgiu na minha adolescência, na minha vida. O ápice dela foi nos anos 80. Eu estava ali na minha fase adolescente ainda, querendo entender o meu corpo, querendo entender as minhas questões. E tudo que eu tinha de parâmetro para saber sobre a feminilidade eram mulheres cis. Na época já tinha Xuxa, Monique Evans, Luísa Brunet e tantas outras. Quando surge a Roberta Close, para mim foi como tipo assim, então dá, então é possível, que legal, ela tá no mesmo patamar dessas maravilhosas que eu citei. Eu falei, que legal. Então assim, a Roberta Close surgiu na minha vida de uma forma inspiradora, necessária. Eu fiquei muito feliz, eu comecei a comprar revistas que ela aparecia, eu adorava ver ela na televisão. Na época eu não tinha conhecimento sobre muitas coisas, então eu gostava do que eu via. Hoje entendo o quanto ela foi, desculpa o termo aqui, bichinho de laboratório para tantas televisões, né, que judiavam dela com termologias, pronomes, enfim. Mas ainda assim ela foi muito importante na minha vida. Eu falo que é a única pessoa no mundo que pode vir dar um tapão na minha cara, me socar, me xingar, que eu vou continuar amando ela. É óbvio que eu dou like da Roberta Close. Eu lembro de uma matéria muito sensacionalista da época que estampava na capa, né? Dizendo que a mulher mais bonita do Brasil era homem. Aquilo, claro, que é para a época, mas a gente vendo com o olhar de hoje, né? A gente vê o quanto aquilo foi cruel, o quanto aquilo foi desumano, né? Com a pessoa dela. Os programas, quando ela ia, era sempre em cima dessa pauta, batiam muito em cima disso, e às vezes ela incomodada, não queria falar, não queria contar. Ela foi assim a precursora nisso tudo, né? Para que hoje muitas das mulheres trans e travestis pudessem estar aí, né? Falando abertamente e sendo entendidas, embora a gente sabe que o preconceito ainda é muito grande. Então é isso, é like para Roberta Close. Eu também dou like para ela, acho ela incrível e acho que a comunidade LGBT tem que se curvar diante dela. Apesar de sermos letras distintas, LGBTQIAPN e outras letras que, por fim, vamos nos entender aí no caminho, apesar de sermos letras distintas, quando um ou uma de nós faz algo, afeta quase toda a comunidade, por mais que sejamos distintos. Então, se a Roberta Close fez algo positivo, não afetou só pessoas trans e travestis, mas toda a comunidade, eu acho que saiu com ganhos com a vivência dela. E vamos seguir então. Sobrou o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Vamos de 3 agora. Eu gosto do número 7 e gosto do número 3 também. Então vamos decidir. Vamos deixar esse vamos número ver. 3 para depois.
Vai ser por último, porque, olha, é muita confusão. Vamos então em outro número. Eu vou pegar outro número ímpar, então. Número 5. Agenor Tupinambá, o dono lá da capivara Filó. Primeiro que você sabe, até como a gente falou em off já outro momento, que eu resgatei um filhote de rolinha algum tempo atrás, chegando na minha casa. Para as pessoas entenderem, eu moro numa cidade que tem um centro ativo, então tem muito movimento de carro e tem poucas árvores na minha rua em específico. E havia um filhote de rolinha no meio da rua. Os carros passavam por cima, mas não pegavam ela. E eu fui chegando para estacionar, que era bem na frente da minha casa, e eu peguei ela. Eu não sei direito, Marcos, se ela foi, sei lá, foi algum outro pássaro pegou para comer e não conseguiu carregar e deixou cair. Eu sei que não tinha árvore perto, não tinha nada, ela estava no meio da rua. Eu resgatei ela, trouxe para casa. Minha ideia era, dou umas papinhas ali por enquanto, quando ela ganhar a peninha, solto, ela segue a vida dela. Só que ela foi crescendo, ela não quis ir embora, ela vive solta, aberta aqui, mas ela não vai embora. E esse ano ela faz 2 anos que está comigo, mas ela vive livre. E eu procurei veterinários, né, e eles falaram, não vai embora mesmo, se ela for, ela vai ou ser pega por algum gavião, alguma coisa, vai morrer, ou pode até levar doenças para outras pombinhas que vivem livres. No grande resumo, eu tenho um bichinho silvestre também tenho a assinatura do IBAMA, o IBAMA liberou para que eu ficasse cuidando dela, nesse sistema dela solta. Mas para você entender isso, o quanto eu tive empatia em relação à capivara, Filó. Eu acho que de toda essa história, quem mais sofreu foi ela. Eu sei que o menino fez o possível para cuidar dela, como eu faço o possível para cuidar, mas a exposição do bichinho fez com que atraísse, por ele ser grande, até uma pessoa verificada, atraiu politicagem. Eu vejo dessa forma. E ele foi uma testemunha viva de que quando você ama alguém ou algo, é melhor você não demonstrar isso na internet, porque pode dar tudo errado. Eu entendo o IBAMA perfeitamente, não estou aqui para julgar o que o IBAMA fez, acho que a função do IBAMA é proteger esses animais, mas eu achei que houve muita politicagem sobre o assunto, muita gente querendo ganhar likes em cima desse BO, tem muita gente que nem liga para bicho, coisa nenhuma, só ligaram para Filó, porque era de um menino grande. Pela proteção que o menino dá à Filó, eu dou like. Pela proteção que o IBAMA dá à Filó, eu dou like. Pelo contexto da história, em fazer até uma pessoa como eu, que cuida de um bichinho também, entender que não deve ficar se mostrando muito, a partir dele eu parei de mostrar a minha, inclusive, eu também dou like porque aprendeu. Então eu acho que tem mais likes para ser dado do que o dislike da politicagem. Então eu dou like nesse entendimento. A tua pombinha, ela, como é que é? Ela sai pra rua ou ela só fica dentro de casa? Menino, é assim, ó, as janelas da minha casa eu tenho 3 janelas, desculpa. Minha casa é pequena, é uma casa, uma edícula, tem 3 janelas, tudo fica escancarado. Tanto que as pombas de fora já aconteceram de rolinha entrar aqui para comer a comida dela. Mas ela não gosta do quintal. Eu já percebi isso, porque quando ela voa no meu ombro, na minha cabeça, às vezes eu tenho que ir lá fora estender alguma roupa. A hora que eu vou lá para fora, ela voa para dentro de volta. O veterinário que eu trouxe aqui, que é o mesmo que cuidou de um urutau, que eu já tinha achado por um atropelamento, ele falou assim que a raça da rolinha ela é meio preguiçosa. Então, por isso que na cidade elas ficam sempre no mesmo ambiente. Então, se uma pombinha está perto da sua casa, pode ter certeza que ela vive ali perto para sempre. Faz ninhos ali perto para sempre. Ela é meio territorialista e preguiçosinha. Então, talvez ela não foi embora ainda porque gostou do jantar aqui em casa. Eu achei que, de repente, pudesse ter sido até um trauma, né? Ah, mas eu acho que elas têm a memória curta. Tanto que eu precisei ficar 10 dias fora. Quando eu voltei, ela demorou a me reconhecer. Mas eu acho que ela não gosta mesmo por não reconhecer lá fora como um habitat dela. Ela reconhece o sofá, que é macio, a cama. Eu tenho que estar jogando lençóis em cima para ela não fazer sujeirinha, então acho que ela reconhece aqui como lugar, tipo, tá quentinho, tem comida, tem carinho, tem proteção dos outros bichos, tô salva, eu vou ficar por aqui. Então vamos lá. Então vamos pro 1 agora. Tu já fez vídeo sobre... Não foi sobre ela. Vamos dizer que foi sobre ela. Na verdade, foi sobre a série, que envolve a série que leva o nome dela. Eu não sei se tu vai dar like ou dislike. Cristina Veneno. É like ou dislike? Eu não conhecia nada da história da Cristina Ortiz, né, da série Veneno. Eu não conhecia nada sobre ela até que surgiu a série. A série surgiu através de um seguidor que falou assim, você já assistiu La Veneno? Eu falei, não. Aí ele falou assim, tá, estava numa plataforma, acho que é uma TV a cabo, e que não tinha até então no Brasil,
hoje temos, né? E daí eu peguei e falei assim, não conheço, nem tenho essa TV e tal. Ele falou assim, ai gente, ó, ele que fez, eu aproveitei. Ele tinha baixado de maneira que eu não sei como. Ele tinha baixado e mandou para mim os 8 episódios, todos eles em espanhol, e porque é a língua nativa, foi feito na Espanha, né? E com legenda em português. Eu falei assim, vamos ver. Aí eu assisti o primeiro episódio, falei, caraca, vamos pôr o segundo episódio agora, que eu já fixei na história. Aí assisti o segundo episódio. No segundo episódio eu dei pausa e comecei a chorar compulsivamente, não conseguia mais assistir, de tão próxima à minha realidade que foi, muitas das coisas dela, principalmente em relação à Valéria, que é a amiga dela, que é a fã da Cristina. A história da Valéria era muito parecida com a minha, então eu comecei a chorar muito, porque eu tenho muito apoio da minha mãe e tal. A história da Cristina, ela é muito próxima das histórias das meninas trans e travestis da minha época. Expulsão de casa, prostituição, agressões físicas entre elas, a mídia da época, tanto o Silvio Santos na época, quanto o Bolinha, que também tinha o programa Eles e Elas, todos esses programas que ficavam ali trazendo as mulheres trans e travestis para dar audiência aos programas dele, foi tudo muito parecido com o que aconteceu com a Cristina Ortiz. Por exemplo, eu gostei muito de Pose, mas eu tive pouca identificação, porque a cultura americana é muito diferente da nossa. A Veneno, eu me senti totalmente representada na história, nas histórias das meninas, inclusive que eu trago no canal, que contam histórias similares à dela. Então, é um super like, principalmente, inclusive, para os realizadores da série, porque usou o protagonismo trans e travesti, atores e atrizes trans e travestis, chegaram muito próximo da realidade do que a Cristina Ortiz vivia na época, então, assim, é um like gigantesco que eu dou. A Lia Bracho, que tu já entrevistou para o teu canal, sim, ela conheceu pessoas que conheceram a Cristina Ortiz, né? E ela até fez um vídeo falando sobre, e ela disse que a Cristina era barra pesada, que não era aquilo tudo que foi tratado na série. Mas, enfim, a gente sabe também que tem muitas histórias, assim como no Brasil tem muitas, tipo, amo e odeio, né? Então, eu acho que a Cristina também deve ter isso lá na Espanha, né? Pessoas que têm essa dualidade, assim. Mas eu acho que muitas dessas coisas que se criam é por conta dessa marginalização, né, que tem do corpo trans, do corpo travesti, né? O que eu acho, Marco, é assim, ó, vou dar esse exemplo da Cristina em especial. É lógico, na série conta que ela não era uma pessoa 100%. Por todas as histórias, para você entender que no final ela não queria nem que a Paca fizesse parte do livro dela, você entende que ela não era uma pessoa simples e fácil de lidar. Então, obviamente, muita gente da época dela pode odiar ela. A minha questão do like é a questão, assim, de a série mostrar a história quase que como ela é mesmo, com exceções ali que tem um lado fantasioso da própria Cristina em contar a própria história. A menina que fez o papel de Cristina, no auge, no ápice do glamour dela, ela fala que ela morou com a Cristina, ela conheceu a Cristina e ela não gostava da Cristina. Então, é óbvio que ali, ou qualquer outra pessoa que teve conhecimento da vivência da Cristina, tem essa aversão a ela. Eu vou dar um exemplo meu, que eu já contei no canal, sobre a Sueli Corrente, que é uma travesti que existia na minha época, que fazia coisas similares ao que a Cristina fazia e ainda muito, muito mais grave, ela ameaçava, Só que eu, mesmo tendo sido vítima dela nessa história, se contassem a história dela hoje, da forma que contou a Cristina, eu ia aplaudir do mesmo jeito. Eu entendo que a Sueli não foi uma boa pessoa, mas entendo também a necessidade de que contem a história dessas pessoas como são. E aí vai de quem está assistindo entender que, ó, ela era legal, foi legal contar a história dela, mas boa, 100% ela não era. Mas aí você pega a história dela desde o início até ela chegar ali, você vê o quanto ela sofreu também, para também não estar sendo uma pessoa boazinha 24 horas por dia. Eu acho que aí cabe muito da empatia de quem estiver assistindo. E tu disse que tu recebeu muito apoio da tua mãe, né? Que a tua mãe te apoia bastante. Como foi isso, assim, o teu começo? Chegou a enfrentar a rua? Não. Eu vim do Paraná, eu tenho um amigo, se chama Sidney, hoje ele mora em Londres, e ele é gay, e ele veio para Campinas e mandou uma carta para mim. Seus telespectadores nem devem saber o que é uma carta, mas é um papel que você escreve assim,
ele mandou para mim lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu, e falou assim: você ia amar Campinas, porque aqui o cachorro é gay, o passarinho é gay, a boate é gay, tudo é gay aqui, que era a terminologia que a gente usava na época, né? Aí eu falei assim, nossa, preciso ir conhecer. Aí eu vim para passar 15 dias e não quis mais voltar, porque realmente tinha uma abertura maior, eu que sou do interior do Paraná, uma cidade que faz divisa com o Paraguai e com a Argentina, a cidade maior que tem é 2 horas dali. Então eu não tinha um contato efetivo com outras pessoas LGBTs na época, né? Eu me identificava como gay até então. Aí eu cheguei aqui em Campinas, fiquei deslumbrada, da minha Disney, assim. E quando eu me identifiquei uma mulher trans, eu já estava com 24 anos, eu vi as primeiras trans ali na cidade, e eu falei, é isso, eu não sou gay, eu não gosto de gays para relacionamento afetivo, eu quero me casar e viver com um homem, e como que vai ser isso se eu tenho uma aparência masculina? Não vai dar certo. Então, naquele momento eu comecei a fazer reposição hormonal junto com um amigo, também já contei isso no meu canal. Eu não fui para prostituição porque eu tenho um apoio muito grande da minha mãe. A minha família sempre me apoiou, meus tios, minhas tias. Meu pai é falecido, mas meu padrasto sempre me apoiou. Então eu sabia que se eu precisasse de comida ou alguma necessidade básica, eles iam me dar o dinheiro, como fizeram isso várias vezes ao longo de eu estar em Campinas. E se não desse certo, eu poderia voltar, como aconteceu umas 3 vezes, eu precisava voltar para a casa dos meus pais para viver lá, para me recuperar financeiramente e voltar para cá. Por isso que eu sempre falo, uma das maiores importâncias para uma mulher trans, antes de tudo, é o reconhecimento da família e o apoio da família. Porque se a família apoia, qualquer percalço que você tem para onde voltar. Isso é uma das acessibilidades que eu sempre falo que eu tenho. Por isso que alguém fala assim, mas morre até os 35, você está com 51, está viva. Sim, eu estou viva porque eu tive acessibilidades. Eu estou viva porque minha família me aceitou, eu estou viva porque eu consegui ter minhas 4 refeições ao dia, eu estou viva porque eu tenho um grau de passabilidade, a sociedade, infelizmente, conta isso como você pode entrar e sair dos lugares, e eu estou viva porque eu moro num país extremamente racista, onde eu não sou uma pessoa branca, porque eu sou filha de indígena, mas eu tenho a pele clara, vista tantas outras pessoas retintas. Então, essas coisas que me manteve até aqui. Mas eu fui multada por uma cafetina, porque eu estava indo do apartamento que eu morava até a boate que eu trabalhava, eu fazia show antes, eu também já fui uma drag, e eu fui fazer show e a cafetina, que é a Sueli Corrente, me multou, falou que se eu continuasse andando por ali, eu ia ter que pagar multa, porque ali os homens passavam e iam me desejar em vez de desejar as meninas dela. É tudo um rolo. E tu chegou a te apresentar naquelas grandes casas dos anos 80, tipo Nosso Mundo, Sky, aquelas todas que tinham? Eu sou do interior, né? Então o pessoal do interior tinha um pouco de dificuldade de ir para a capital para se apresentar. Nos anos 2000, muitas meninas, inclusive, mudaram para São Paulo. Muitas meninas de Campinas fizeram muito sucesso em São Paulo. Na minha época, nos anos 90, a gente não ia muito para São Paulo. E eu fui uma vez e fiz na Nosso Mundo, fiz show uma vez lá, que me deram uma abertura. E fiz uma única vez também num bar que se chamava Paparazzi, não existe mais. Foi lá que eu conheci Cacá de Poli, tivemos a oportunidade de nos vermos ali por um momento. É que o pessoal é muito saudosista desses muito. locais, né? Desse tempo. Nossa, chegam a brigar às vezes na internet por conta disso, né? Por defender essa ou aquela, que muitos nem viveram. Eu sou um exemplo disso. Eu não vivi esse tempo. Mas quando eu leio, quando eu vejo vídeo sobre, eu fico assim extasiado e parece que eu estava lá. Eu não sou saudosista, sabe, Marco? Eu lembro porque na minha idade eu acabo lembrando de muita coisa, mas algumas pessoas falam assim, naquele tempo que era bom. Eu falo, não era não. Não tinha internet, você não tinha liberdade de expressão, você não tinha nada. Às vezes a gente tem a percepção de que antigamente era melhor, porque a gente estava com o joelho em dia, a coluna em dia, e os peitos ainda estavam no lugar. Por isso que a gente tem essa ideia de que antigamente era melhor. Esses dias uma amiga minha falou, vou indo para São Paulo. Eu falei, você nem tem carro. Vou de aplicativo. Eu falei, cara, olha que bom, tem aplicativo. Eu não sou saudosista, eu lembro de tudo, porque eu escrevo em diários desde aquela época, eu tenho tudo anotadinho, desde quando eu saí da casa da minha mãe, tudo. Então, mas saudosista eu não sou. Vamos seguir, então? Vamos. Questão número 2. O número 4, que é confusão também. O número 6 e o número 8. Eu vou de número 8. Uma figura polêmica. Ela ainda hoje é lembrada, assim como o Clodovil. Esses dias eu vi falando que tinha vontade de entrevistar o Clodovil, enfim, pessoas com diferentes formas de pensamento. E eu acho que essa pessoa estaria nessa tua vontade também de entrevistar.
Rogéria, é like ou dislike? A Rogéria, ela teve falas para o meio trans que foram difíceis da gente tentar defender as falas dela em alguns sentidos. Como, por exemplo, ela querer ser chamada pelo nome masculino, nome de batismo, né? Essas coisas, para a gente que lutou tanto para que isso mudasse, talvez seja difícil de entender. Mas eu entendo também que para ela, o nome dela tinha uma história de amor entre pai e mãe. É óbvio que por ela ser uma pessoa pública, isso pesa. Mas as pessoas transfóbicas, que podem ser também pessoas trans, infelizmente, essas pessoas usam essas falas para legitimar o fato de que nós podemos ser chamados pelos nomes de batismo, que nós somos homens. Eu acho que a Rogéria dificultou o nosso trabalho como pessoas de identidade de gênero trans, mas, Marco, ela tem uma história que é diferente da minha, ela tem uma criação que é num ano diferente do meu, ela viveu num sistema diferente do meu. Não é difícil nem impossível ver pessoas trans atacando pessoas trans, eu mesma já fui atacada. Então, quando você é atacada por pessoas trans, a primeira coisa que você faz é para onde eu vou? Se eu estou sendo atacada pelas minhas, para que lado eu corro? E no caso da Rogéria, ela correu para o pessoal famoso, para o pessoal cis, para o pessoal normativo. Então é natural que ela tenha falas que não condiz com as vivências de outras pessoas trans. Mas eu acho que se ela tivesse a oportunidade de ter vivido um pouco mais, entendido um pouco mais, ela seria uma nova Rogéria hoje. Eu tive o prazer de conhecer a Rogéria e tive o prazer de ter contato com ela por 2 vezes. As 2 vezes que eu tive contato com ela, ela foi extremamente maravilhosa, simpática, educada, pulso firme. Um dos momentos ela foi muito pulso firme, e que tem que ser. Quem está em cargo de liderança ou tem uma imagem para colocar ali em jogo, ela tem que ter um pulso firme, e ela foi, com certeza, do like para a Rogéria. As falas dela nunca me impediram de viver, e eu tenho certeza que a história dela me ajudou a viver ainda melhor. Ela se tornou a travesti da família brasileira, como ela dizia, né? Sim. Eu não sei se hoje em dia ela ia mudar esse pensamento. Será que ia? Porque o que eu percebo é que quanto mais velhas as pessoas vão ficando, parece que elas não conseguem muito seguir à frente, assim, até do próprio meio LGBT. As mais antigas, elas têm dificuldades de entender certas coisas. Mas eu acho que no caso dela, por ser midiática, corre diferente da gente, corre diferente da sua sogra, da sua mãe, corre diferente. Porque se quer se manter, por exemplo, se ela queria se manter na mídia, a mídia mesmo ia fazer essa cobrança para ela. Não dá, se você continuar falando isso, eu não posso te ter no meu programa, eu não posso te ter na minha novela, eu não posso te ter no meu teatro, eu não posso te ter. E automaticamente a assessoria dela ia cobrir ela e falar assim, por mais que você continue pensando assim, tenta não levar isso a público. A gente vê o quanto as pessoas mudam com o cancelamento. Eu não estou dizendo o cancelamento da pessoa, mas o cancelamento do que ela diz. Então, é isso. Eu acho que se ela tivesse vivido mais, é um pensamento meu. Por ser midiática e existir essa cobrança dentro da mídia, se ela quisesse trabalhar, ela ia precisar segurar algumas falas, ou no mínimo entender essas falas para não dizer mais. Tu acha que é o mesmo caso da Nani People? Que a Nani People também tem suas falas problemáticas, né? Inclusive, tu falou no vídeo que gostaria de entrevistar a Nani, e mesmo as pessoas dizendo, mas ela é problemática, ela isso, ela aquilo, tu disse, gente, mas a gente tem que ouvir essas pessoas também. Eu gosto de história, Marco. A Nani é uma pessoa trans. No meio dessas falas dela, que talvez não condiz com a atualidade, tem história. Eu estive com a Nani na primeira parada, eu lembro dela lá, ela fez história. Se hoje eu ou você temos direitos, foi graças a ela também. A mesma pessoa que depois falou alguma coisa problemática. Minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo, que me deu vida, já falou coisas problemáticas perto de mim, entende? E aí, vou cancelar minha mãe? Vou cancelar a história da minha mãe? Vou cancelar a história da Nani, da Rogéria, do Clodovil, porque em algum momento eles tiveram a infelicidade de falar alguma coisa que não condiz com a atual realidade? Não faz sentido. Essas pessoas têm histórias incríveis que devem ser contadas. Eu imagino o quanto a Nani gostaria de falar melhor sobre esse pensamento dela, que saiba você, Marco, que eu vou te dizer, não é diferente do pensamento de muita gente. A diferença é que algumas pessoas não vão falar. Mas muita gente pensa como a Nani. Eu vi isso pela casa da Daisy. A Daisy falou, diferentemente, de maneira mais grosseira, tudo que a Nani People também pensa. E a Daisy foi escorraçada, mas ao mesmo tempo você vai lá ver,
tem 30 escurraça e milhões milhões não, quem dera, mas tem muitas pessoas apoiando, porque no fundo, tá faltando uma discussão sobre isso, tá faltando sentarmos, principalmente nós somos dentro da comunidade, não é nem mais para fazer hétero cis entender, não, é pra gente entender. Está na hora de parar de fazer parada para as pessoas, está na hora de fazer parada para a gente. Não adianta chamar pessoas héteros cis para ser madrinhas da nossa parada, está na hora de a gente começar a chamar pessoas não binárias para ser madrinhas, para pessoas trans e travestis de rua, que vivem uma realidade terrível mesmo, para estar no palco, para falar, para conversar. Está na hora da gente conversar aqui dentro da nossa casa. Não está tendo diálogo aqui dentro. A gente, de repente, acordou um dia achando que todo mundo é igual, está sendo muito rápido, eu sei que é rápido, mas está faltando entendimento. Uma pessoa como a Nani People, ela é do nosso lado, ela vai ajudar a disseminar mais coisas positivas, mas para isso alguém tem que sentar com ela e dialogar. Não adianta cancelar ela, não adianta brigar com ela e apontar o dedo na cara dela. Tem que sentar, tem que dialogar, tem que entender o posicionamento dela também. De repente tem fundamentos os posicionamentos dela, só que como ela diz em mídia de maneira editada, de maneira rápida, as pessoas não captam do jeito que tem que ser captada. E vamos seguir então para continuar hablando mais ainda. Ai meu Deus, vamos de 2. Número 2, olha, eu passei o dia inteiro tentando pronunciar o nome dela, porque é um nome difícil, mas vamos ver se eu consigo. É like ou dislike para Carmen Del Offside. Não saiu. Na verdade, pelo que está escrito, seria Carmen Delarofte, mas eles falam Delarofte. Carmen Delarofte. Ela é maravilhosa. Para quem não sabe, ela é uma modelo e ela tem 91 anos e ela é modelo tanto de foto quanto de passarela e ela trabalha como modelo até hoje. Eu posso explicar, mas já vou dar um like gigante agora também, porque a gente está vivendo sempre vivemos uma era de etarismo, né, onde as pessoas mais velhas não servem mais para nada, não querem a gente para mais nada. E de repente você vê uma mulher de 91 anos fazendo o mesmo que uma menina de 15, de 16, isso é gratificante de saber, poxa, minha vida não acabou aos 30, aos 40, 50, mas eu posso continuar perpetuando meus sonhos e sonhando cada vez mais com coisas. Então a Carmen é uma inspiração, assim, para mim, principalmente para mim, que comecei a modelar aos 41 anos de idade. Eu também achava que não vai dar certo isso daí não, já tô velha, nem tenho altura, não tenho peso, não tenho medida, não vai dar certo. Eu tive uma grande oportunidade e essa oportunidade não parou até hoje. Ela, Naomi Campbell, Cindy Crawford, são mulheres que ainda trabalham, mesmo depois dos 50 anos, na modelagem, como manequim. Então, eu acho que o etarismo é algo que nós deveríamos discutir mais também. Principalmente nós, do segmento da diversidade LGBTQIAPN+, nós somos muito fundadas no abdômen definido, no peito durinho, na bunda retinha, empinadinha. Eu acho que a gente tem que começar a ter outros fundamentos, que não sejam só aparência. E mesmo que seja uma aparência, mas que a gente veja a aparência da pessoa mais velha como uma aparência bonita também. Uma aparência que pode trabalhar, que pode escrever livros, modelar, vender pão, fazer o que quiser. Ela posou nua recentemente, né? Ela é maravilhosa, ela é incrível, assim, meu Deus, ela é um ícone, não tem como não gostar. E ela desfilando, e ela fazendo carão, e ela lembra muito a Cruella do desenho. E tu sofre muito etarismo? Eu tenho haters que usam a minha idade para me atacar. Então, muitas vezes, você tá velha. Oi, vó Paula. Mas não fala vó Paula de uma maneira carinhosa. É tipo, você tá velha para isso. Eu tô aqui, eu sou novinha. No dia a dia, eu acho que eu não tenho tantos problemas, não. As pessoas me contratam para trabalhos. Lógico que, infelizmente, tem o lance de que quem trabalha com moda ou leva aparência, alguma coisa, ela é descartada muito rápido. Isso não serve só para mim, não, serve para Gisele Bündchen, se for o caso, né? No canal, quando pegam para me atacar, vem mais em relação à minha idade mesmo. Não sei de onde isso vem. Eu acho que já vem de muito antigamente, né? E hoje está no nosso meio, na comunidade, que na verdade não é uma comunidade no sentido união, é num outro sentido, né? É num outro sentido. Potencializa o etarismo, assim, lá em cima, é demais. Sim. Eu estava vendo uns vídeos das atrizes antigamente com 30 anos elas já eram descartadas.
Eu acho até que a gente cresceu um pouquinho nisso. Acho que a única problemática, Marco, real, é que pra gente, por exemplo, antes 30 anos era descartada. Hoje talvez com 60 seja, não sei. Mas para chegar até os 60, o quanto você tem que trabalhar a sua estética, porque você é aceita mais velha, mas você tem que estar bonita. Então está na hora da gente começar a entender que as mulheres têm, mulheres e homens, né? Tem manchas, tem rugas, engordam, emagrecem, perdem cabelo, fica branco. Tem que entender que essas pessoas têm muito a oferecer também, que a imagem que as pessoas idealizam da pessoa perfeita, toda certinha, é quase impossível de chegar, né? E tu te vê no YouTube, sei lá, daqui a 10 anos, com 60, com 70? Eu me vejo, porque eu sigo um canal de uma mulher que tem 62, eu acho, e ela conta a experiência dela. Enquanto eu tiver experiência para contar, Mark, for possível, eu quero sim. E eu acho que isso pode abrir portas para outras pessoas que... Eu teve um momento que eu estava desanimada, eu ainda falei para o João, meu companheiro, eu falei assim, nossa, eu tenho que aproveitar logo, daqui a um ano eu não posso mais nem aparecer na internet, já tô tudo arregaçado. Aí eu descobri esse canal, eu falei assim, calma, você tá doida? Sabe, eu lembro da Palmirinha, que estava até ontem fazendo comida na televisão, e o etarismo é tão presente na sociedade que a gente começa a se sentir incapaz conforme vai ganhando idade, né? Que é péssimo isso. Número 3, que a gente vai deixar para o fim. Na verdade, eu não sei se o número 3 ou 4, não sei qual deles é o pior, mas enfim, vamos deixar o 3 para o fim. Vou direto no número 6. Número 6, que também é babado, é problemático. Eu já vi tu falando várias coisas no teu canal, eu vi um vídeo que tu esbravejava com relação a isso. Sistema de saúde para pessoas trans. O que eu vou falar agora tem muito mais a ver com o local que eu vivo. Isso não é para todo o país, porque eu sempre falo que o Brasil é um país de interiores. E a pessoa trans, por exemplo, em São Paulo, ela é vista diferente do que em Curitiba, que é a capital de onde eu vim. São as mesmas lutas, mas cada um luta com o seu ritmo. São Paulo é mais forte nas lutas, em várias questões. Eu sei disso porque quando eu vim do Paraná tinha questões que eu nem lutava sobre, e hoje eu entendo que é uma luta necessária. Então eu sempre falo que São Paulo é vitrine para essas lutas. Por isso que eu não posso generalizar. Se eu falar do sistema de saúde para pessoas trans da minha cidade, é perfeito. Então, por exemplo, agora nós temos um hospital especializado com pessoas trans. Já entrevistei a doutora Fabrícia no meu canal, que é uma ginecologista de pessoas trans, tanto mulheres trans quanto homens trans. Então a minha cidade abriu muito a mente em relação a isso, porque é perto da capital, mas é uma cidade interior. Eu tenho um caso, por exemplo, que aconteceu comigo em 2016, onde eu tive o meu pronome destratado na rede pública. E eu precisei chamar a ouvidoria, a imprensa e um monte de coisa para que isso mudasse. Inclusive, eu não queria a dispensa do rapaz que trabalhava lá, mas ele foi dispensado justamente porque ele poderia prejudicar todo o sistema por conta disso. Mas isso é na minha cidade, que é próxima à capital, que tem uma luta mais fervorosa. Se você vai para o interior, tem meninas do interior que ainda são destratadas, não têm pronome respeitado, ainda não entendem sobre hormonização, mesmo sabendo que hoje já é lei o processo de hormonização para mulheres trans e para homens trans. Eu acho que o sistema está melhorando a passos de tartaruga. Deveríamos entender que essa melhora tem que ser mais rápida, porque as vidas vão nascendo, vivendo e morrendo, e precisam desse ciclo logo. Mas eu vou dar like para o sistema, não só pelo SUS, que eu acho um sistema necessário para o nosso país, importantíssimo para o nosso país. Eu apoio o SUS desde sempre. Eu só acho que a gente tem que saber melhorar as pessoas que trabalham nesse sistema. E uma menina trans estava fazendo o programa numa rua aqui, e ela passou mal e foi para o hospital. E quando ela chegou no hospital, o médico falou assim, você tá drogada. E ela não tinha usado droga, mas ela estava com muitas dores e cansaço. Ele falou, volta para casa e descansa. Se você continuar sentindo alguma coisa, amanhã você volta. Como ela estava com roupinha sensual, porque ela estava na rua, ela voltou para casa e tal. E tem áudios dela mandados para uma amiga dela, falou, não, o médico mandou ir para casa. E ela foi para casa e foi tomar um banho, e ela era muito alta, grande, o box era muito pequeno, então ela pôs a mão na parede assim, e assim morreu. E ela ficou em pé por 2 dias morta, foi encontrada por essa mesma amiga, que foi lá entender porque ela não estava respondendo, tinha os áudios e tudo. Então foi um desrespeito muito grande do médico em si, que não representa o SUS, que não representa o hospital da minha cidade, mas naquele momento, por ela fazer programa, a primeira coisa que ele teve foi preconceito em relação ao que ela estava sentindo. Eu fui chamada na época
porque estava rolando uma chacota dela. O pessoal falou assim, Paula, por favor, vem aqui, porque ninguém, nem da funerária, nem do pessoal que está atendendo, quer chamar, estão zoando, já tinham tirado foto e tal. E aí eu fui lá pedir para que isso não acontecesse, fiquei controlando para que isso não acontecesse, pedi, implorei o pessoal da funerária, falou, olha, gente, mais respeito. Implorei para a polícia da época também, mas, gente, pelo amor de Deus, mais respeito. E foi assim, mas ninguém nunca levantou um processo, alguma coisa referente aos áudios e tal, até porque não dependeria de mim, dependeria de quem tinha o poder dos áudios, que não quis, na época, se comprometer com medo, e eu acho natural que tenha medo mesmo. Tanto que eu, na época, quando o meu pronome não foi respeitado, eu fiz, chamei a ouvidoria, eu fiz boletim de ocorrência e tudo, e na época, o enfermeiro em questão mandou ameaças para mim, na minha rede particular, e também entrou para o boletim de ocorrência. Imagina, eu com todo o conhecimento que tinha naquele momento, eu ser uma pessoa conhecida na minha cidade, não impediu que alguém me fizesse ameaça. Você imagina uma pessoa que não tem tudo isso, é ignorante, né, no decorrer da vida, não tem conhecimento, o quanto não pode ser ameaçado. Então ela sentiu medo e acho natural. Aqui em Porto Alegre eu sei que tem um ambulatório para pessoas trans, mas não sei como é que é o atendimento lá, assim. Uhum. Eu acredito que seja um bom atendimento. Aqui na minha cidade agora também tem a gente já é muito bem atendida. Deveria ser já na época, porque em 2016, quando meu pronome foi desrespeitado, já existia um adendo de uma lei e que dizia que era obrigatório nos chamar pelo nome social e pronomes femininos, para mulheres trans, no caso. Mas eu gostaria que esse melhor que existe aqui existisse também nos interiores do Brasil. Eu perguntei isso para a Paulette e vou perguntar para ti também. Tu passa por essa questão do pronome, das pessoas trocarem? Não mais. Eu não passo. Aliás, eu só passei com esse enfermeiro porque o intuito dele era me provocar mesmo, porque ele sabia, até então não tinha feito a mudança dos meus documentos, ele sabia, então ele não quis respeitar mesmo, ele fez meio que de propósito. Mas não, eu não passo por isso. Como eu digo, eu tenho essa acessibilidade, né? Eu não passo por isso. Mas sei de muitas meninas que passam, já passaram. Quando eu fiz o vídeo falando sobre o que eu passei no hospital, muitas meninas da minha cidade vieram falar, já passei por isso aí também. E vamos seguir então. Faltam 2 nomes ou situações, né? Vamos logo para o número 4, que é polêmico. Dá o que falar. Inclusive, no teu canal, quiseram chamar até o Ministério Público, né? Por conta disso, eu fiquei sabendo. Ai, meu Deus, foi mesmo. Bombadeiras. Bombadeira. Gente, para quem não sabe, bombadeiras é o nome dado às pessoas que colocam silicone em outras pessoas, silicone industrial. Não necessariamente tem que ser uma pessoa trans, porque nós já tínhamos casos de homens que fizeram esse serviço aqui, ou mulheres cis. Então, mas no grande geral são outras meninas trans, cafetinas no geral, que colocam silicone industrial em outras meninas. Pôr silicone industrial é crime contra a saúde pública, uma prática ilegal. Assim quem oferece e realiza esse serviço está sujeito a penalidades previstas no Código Penal pelos crimes de exercício ilegal da medicina, lesão corporal e curandeirismo. No caso de bombadeira, entra nisso, né? Você vai prometer para a pessoa um corpo bonito, que ela tenha uma bunda redonda, uma bunda farta, uns seios bonitos, ou qualquer outra coisa, e aí injeta nela um produto que não é para pôr dentro do corpo das pessoas. Aquele produto é o mesmo que coloca em janela, sabe? Quando você, para o vidro da janela não quebrar, é parecido com aquilo. É aquele silicone que vai no aquário, é aquilo lá que é colocado no corpo da pessoa. Na Juju do Pix enfiaram óleo mineral. Ah lá. Mas enfim, vão injetando coisas que não são para injetar. Tem aquele caso também da mulher que injetaram cimento na bunda dela, ela até faleceu. Óbvio que para bombadeira, o meu dislike também é tão grande quanto foi meus likes para as outras pessoas. É um dislike gigantesco. Em contrapartida, sem querer passar pano, existe uma disforia muito grande nos corpos de mulheres trans. Elas querem fazer a transição, elas querem ter um corpo arredondado e feminino, e não tem recursos financeiros para isso, não tem conhecimento, hoje talvez com a internet um pouco mais, por isso que existem menos meninas que colocam, mas ainda assim não existe ninguém para chegar e falar assim, amor, deixa eu falar uma coisa para você, é assim, não tem para quem vai pôr o silicone, vai receber o silicone, não tem para quem vai pôr, tá?
Porque às vezes quem vai pôr também acha que está praticando bem, mesmo pensando mais do lado financeiro da coisa. E outra, aí entra numa outra problemática. Aí você fala assim, mas por que não pega um dinheiro maior e não faz no cirurgião? Aí nós temos o caso daquela moça da fazenda que colocou no cirurgião, provavelmente chique e rico, porque ela tinha condições, e corta para ela depois no dia seguinte no hospital, arrancando aquilo e deixando um buraco imenso. Aí, como é que você vai chegar para uma travesti que não tem total conhecimento, desconhece qualquer tipo de informação e dizer para ela assim, olha, o silicone não pode, mas aquele que a moça colocou pode. Só que o que a moça colocou foi o que levou ela para o hospital. A disforia é algo muito grande. Para você ter noção, quando eu tinha 13 anos de idade, sabe aqueles elastiquinhos de amarrar dinheiro? Uhum. Eu pegava aqueles elastiquinhos emendando até ele ficar do tamanho do meu tórax. Aí eu amarrava ele de fora a fora até aqui e amarrava um embaixo para comprimir o seio, para eu ficar com peitinho. Então eu ia para a escola com aquele negócio assim. Eu fazia isso porque a disforia, o desejo de ter o corpo feminino, para algumas meninas, obviamente, é tão grande que você não pensa no depois. Então é natural que algumas meninas vão colocar silicone industrial, mesmo sabendo dos riscos. Com certeza do dislike, por uma questão criminosa e uma questão de saúde mesmo, mas eu não julgo quem faz, quem fica no desespero de fazer ou quem fez em algum momento da vida. E sobre o que você falou, sim, a Daisy comentou no canal que ela fez nela mesma, fez em outras meninas, se precisar ela faz. E aí, foi muito engraçado. Que daí veio uma pessoa no comentário e marcou o @ da Polícia Federal, do Ministério Público. Estavam querendo que tu fizesse uma live com a agiota, né? Para complicar ainda mais o negócio. Para ferrar com a minha vida. E daí foi muito engraçado, porque quem viu isso foi meu namorado. Eu tava, sei lá onde que a gente não tava em casa, tava na rua, na casa dele, não lembro. E ele falou assim, você viu isso? E aí ele mostrou no celular dele assim, eu falei, o que é isso? Alguém marcou a Polícia Federal. E eu falei, meu Deus! Aí meu namorado é muito de boa, ele começou a rir. Aí eu falei assim, filho, isso não é de risada não, a polícia vai baixar lá em casa achando que eu faço parte disso daí. Então eu sempre deixo claro, especificado. Gente, é a opinião do meu entrevistado, não é a minha. Ele te acompanha, tipo, ele vai lá no teu canal, ele olha os comentários. O João, ele tem um aplicativo que recebe os comentários primeiro que eu. Eu não vejo os comentários logo que coloca. Eu separo um dia da minha vida para poder ver os comentários. Aí eu vou lá e falo assim, agora é hora de responder os comentários. Aí eu vou lá no YouTube Studio, né, que eu acho que é o mesmo processo que você usa. Aí eu vou lá e respondo. Só que como o dele tá no celular, ele vê primeiro. Então tem vezes que ele vê e fala assim, olha, falou isso, olha, falou aquilo. Quando é alguma coisa, não, ele nem me passa. Ele me acompanha assim, nos screencasts, ele tá sempre presente. E ele tá sempre lá, porque ele faz parte, né? Quando tem que gravar algum vídeo também, mas não é 24 horas por dia, não. E tu falou ali de disforia, né? Que as pessoas trans sofrem muito com a questão da disforia. Eu sigo um canal e ela já fez muitos procedimentos para tentar chegar naquela figura ideal que ela idealiza, que ela quer, enfim. E uma coisa que eu percebo, ela já fez cirurgias plásticas, mudou o rosto, o corpo, e por último ela fez uma cirurgia de voz, para ficar com uma voz feminina. E eu percebo que ela não vai parar aí, sabe? Ela diz, é minha última cirurgia e tal, mas eu acho que ela não vai parar aí. Passou por isso também? Tu ainda tem vontade de mudar alguma coisa? Tem alguma coisa que ainda te incomoda nesse teu processo? No meu tempo, existia uma cobrança muito grande sobre você tinha que ter bunda grande, peito grande e nariz pequenininho. Eu tive umas coisas que me seguraram de fazer essas coisas. Por exemplo, silicone na bunda. Eu nunca coloquei, e olha que eu ainda ganhei 2 litros, uma cafetina me deu 2 litros e falou que eu só tinha que colocar mais 2 para virar 4, para o negócio dar certo. Só que eu tinha medo. Eu não tinha medo de sentir a dor ou de nada. Eu tinha medo assim, mas e depois? E se eu não gostar, como é que eu tiro isso? Eu fui furar minha orelha, Marco, com 26 anos, porque eu tinha medo. Eu sou uma pessoa do medo. Eu não tenho tatuagens no corpo, eu não tenho piercing. E depois eu penso assim, mas depois se eu não gostar? Procedimento estético eu nunca fiz, assim, estético grande. Eu já coloquei botox, né, que sai, passa 3 meses, já não tem mais. No meu caso foi no verão, não ficou nem 3. Recentemente eu fiz uma aplicação que eles aplicam tanto no braço, assim. Sabe quando você tem o tchauzinho, que meu braço tá vendo que fica um tchauzinho balançando?
Tem uma aplicação, que eu esqueci o nome agora, que é de colágeno. Eles não aplicam colágeno, eles aplicam um estimulador de colágeno para aquilo enrijecer, assim, Só que daí é assim também, você tem que fazer, dali um mês tem que fazer de novo, fazer isso 3 vezes para depois o negócio tá. E eu fiz um teste, porque eu estava trabalhando numa clínica de estética, eles me deram. Aí eu falei, vamos ver. Só que também não vi nada de mudança, assim, na minha vida, porque uma coisa aplica e depois, não sei. Mas só, eu nunca fiz nenhuma intervenção cirúrgica. O meu nariz, todo mundo falava, você tem que fazer o nariz, tem que fazer o nariz. Aí eu pensava assim, mas calma, meu pai é Tingui-Botó, é de uma tribo Tingui-Botó. Minha mãe é uma mulher, os dois têm fisionomias diferentes. Com a junção dos dois, se você vê foto do meu pai, você fala, nossa, você lembra seu pai. Depois você olha, nossa, você lembra sua mãe. Eu acho isso muito mágico. E aí eu penso, se eu mexer no meu nariz, eu vou parar de parecer com um dos dois. Eu tinha isso na cabeça. E acabei não fazendo. Hoje, já com 51 anos, eu falo assim, por exemplo, não tenho prótese também. Aí eu falo assim, eu vou pôr prótese agora pra quê? Já tô tiazinha, isso daqui vai pesar no meu corpo, eu gosto de dormir de bruxo, isso vai me incomodar pra caraca, não quero. Tá tudo bem assim, eu não vou dar close. E aí eu não faço mais nada por causa disso. Eu acho que no futuro, talvez eu dê uma puxada assim, talvez, mas não sei. Sem garantias de que eu não envelheça naturalmente também. Eu já coloquei Botox. Eu também. E tenho vontade de pôr de novo. O meu foi na mesma situação, não durou Isso muito tempo. Isso eu quero pôr, porque eu vejo que aqui já tá bem coisadinho. E aí você coloca, você fica com ar de gostosona, né? De tipo, vou pegar um táxi, mas você não tem dinheiro do táxi, mas a cara de quem vai pegar um táxi tá ali, sabe? E eu tenho medo de ficar fake também, né? Ficar muito exagerado, sei lá, você faz alguma coisa, aí você fica. Minha amiga falou, a gente vai fazer um lifting, você puxa aqui. Aí eu fiquei pensando em algumas pessoas puxadas aqui, eu falei, será que vai ficar bom isso? Deixa eu deixar isso quietinho por enquanto. E vamos para a última, que é polêmica. Eu acho que é a mais polêmica de todas. Eu acho. Não vou fazer muito suspense, vamos logo para o que interessa. Vamos, que é o número 3. Eu acho que vai ser dislike. Militância LGBT. Primeiro eu quero que você entenda assim, o que a gente tem entendimento como militância. Se você tiver entendimento de que militância é aquela pessoa que vai para as ruas, esbravejar, gritar, pedir direitos, taranã, é um entendimento. Mas é importante a gente entender que mesmo quem não vai fazer isso nas ruas, quem não vai para a internet, mesmo quem fica em casa quietinho e fala, eu só vou comer um pastel e ficar assistindo um filminho, essa pessoa, se ela faz parte do segmento da diversidade LGBTQIAPN+, ela também está militando. Mesmo que ela fale assim, eu não gosto de militância, ela está militando. Eu sou uma mulher trans. Aí eu vou dormir, só dormir, eu não vou fazer mais nada na minha vida. Eu vou dormir, acordar, comer, dormir, comer e só isso. Se a minha vizinha discutir sobre a minha vivência com a outra vizinha, eu já estou fazendo militância. Você entende? Vamos supor, você tem o seu companheiro, é um casal gay. Mesmo que vocês nunca saiam de casa, fica comendo pipoca, assistindo televisão a vida inteira. Mas o seu vizinho ou a sua vizinha falar assim, sabia que ali mora um homem que gosta de outro homem? Se começar uma discussão ali, você, sem querer, fez militância. Então a gente tem esses dois entendimentos da militância. A militância, que é aquela pessoa que vai para as ruas, e a militância, que é você faz militância mesmo que você não queira. A militância, você vai para as ruas, ela tem uma importância muito grande, porque é quando você vai para as ruas que você tem que os governos federal, estadual e municipal percebem a sua existência e percebem que o seu grupo tem necessidades. Seja isso LGBT, seja indígenas, sejam mulheres, enfim, foi assim que mulheres conquistaram o direito de voto, de poder usar calça, de poder trabalhar. Então, para esse tipo de militância, sim, eu dou meu like. Para a militância passiva, que é essa que ninguém vai fazer nada, mas de alguma forma também consegue seus direitos, consegue a discussão do assunto, eu também dou meu like. Porque, independente de você querer ou não fazer militância, só de você existir, coexistir e mostrar para sua família que você é um casal gay, vocês vivem bem, é militância. Aonde eu dou meu dislike? As pessoas se apoderarem dessas lutas, mesmo sem nunca terem lutado direito, ou não fazer porra nenhuma, mas toda vez que tem um diálogo na internet, a pessoa se sentir no direito de ir lá julgar, cancelar, brigar, apontar o dedo. Muita gente que ouve, por exemplo, vou dar o exemplo da Nani People, que a gente falou no começo. Muita gente, dito militante, foi lá apontar o dedo para ela porque ela disse algo sobre pessoas não binárias.
Mas pode ter certeza que as pessoas de verdade, as militantes de verdade, provavelmente não fizeram isso. Porque quem é militante tem noção das coisas, sabe que a Nani pode ter dito isso, ela pode ter essa frase cancelada, mas não precisa cancelar a Nani, porque entende que a Nani é uma pessoa necessária para a luta LGBTQIA+, também. Não faz sentido você cancelar uma pessoa. Você pode cancelar o que ela falou, mas não pode cancelar a vida dela, a história dela, e a luta dela, e a necessidade dela continuar com a gente. Então, o que me dá raiva atualmente é militante de internet. E é um título que eu dou não para quem milita na internet, porque afinal de contas a gente está fazendo isso aqui agora, mas é para aquela pessoa que fala assim, deixa eu procurar alguém que falou alguma coisa errada, só para eu mostrar o meu conhecimento, que às vezes tem conhecimento de causa, mas não faz isso na vida real. Foi o que eu falei sobre a Daisy, sobre a militância seletiva. Todo mundo foi lá atacar ela, mas quem foi entender o que ela passou para estar falando aquelas besteiras que ela falou? Eu também não apoio o que a Daisy falou, mas não é por eu não apoiar o que a Daisy falou que eu vou apontar o dedo na cara dela. Eu vou entender que no contexto de uma travesti que viveu o que ela viveu, é o que ela pode oferecer. Então, para essa militância, se é essa militância que você colocou em pauta, eu dou dislike. Deu para entender, Marco, que tem um like e um dislike na mesma questão? Perfeitamente. E o que vai contar aqui é o dislike, porque é justamente dessa militância que eu coloquei aqui que você está falando. Tá falando. Entendi. Então é isso. Então, se é sobre essa militância, é um dislike, mas sem desmerecer ou deslegitimar a militância de muitas pessoas, inclusive nós, que estamos fazendo esse papel de militante quando a gente levanta essas pautas. E chegou aquele momento de falar sobre o teu canal, convidar as pessoas para ir lá te assistirem, falar do teu podcast. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta quanto ao podcast. É difícil convidar pessoas? Tipo, as pessoas negam bastante convite? Como é que funciona isso? Porque aqui com esse quadro agora, eu tenho sentido isso na pele, né? E olha que é online, assim, é de longe. Tu sente dificuldade de dar continuidade? Eu demorei muito para entender essa questão. Quando eu montei o canal lá em 2014, na minha inocente cabecinha, eu falei assim, cara, eu não conhecia outros canais. Depois eu soube da Mandy, mas eu não conhecia outros canais. Eu não sabia de canal de trans. Eu falava, cara, isso vai ser revolucionário, porque eu vou contar a minha história como pessoa trans, eu vou mostrar para as meninas trans que, olha, que legal, ela pode ir no museu, ela vai no cinema, ela tem um namorado, ela vive uma vida normal, olha aspas aqui, então se ela pode, eu também posso. A minha ideia era revolucionar o meio trans e as pessoas entenderem que se a Paula Ferreira pode, eu também posso. E também mostrar para as pessoas transfóbicas ou as pessoas heterossexuais que nem tudo é sobre prostituição, nem tudo é droga, nem tudo é morte, nem tudo é... tem muita coisa boa no meio. Era essa a minha ideia. Naquele momento, eu achei que eu ia ter apoio de outras pessoas que passavam por esse processo. Então, no ano seguinte, apareceu outros canais, e 2 anos depois foi aparecendo muito mais canal de pessoas trans. E, então eu ia atrás dessas pessoas e falava, oi, olha, eu tô aqui, eu também quero fazer revolução junto com você. A primeira coisa que eu notei que as pessoas olhavam era o meu tamanho. Amiga, tu não tem nem 1000 inscritos, tu vem falar comigo de parceria? E aí eu vi que caiu por terra essa história de ninguém solta a mão de ninguém. Porque no fundo, as pessoas não queriam saber se eu era uma trans que estava se dando bem no sentido, tendo uma vida. As pessoas queriam saber o que eu poderia proporcionar para elas como curtidas e likes. Mas eu não parei meu trabalho, continuei fazendo meu trabalho, meu processo, convidando pessoas que eram mais próximas a mim, amigas e tal. Quando eu criei o Queencast, eu tive muito apoio. No início, assim, eu queria o podcast já há muito tempo, eu tenho vontade de fazer podcast, mas a gente não sabia como fazer. Até o dia que o WD, que é o meu amigo, ele é cantor, né? Então ele tem uma gama de amigos e conhecidos. E aí ele falou assim, tá faltando um podcast na sua vida, a hora que você montar o podcast vai ser legal. Eu falei, é inviável montar, é muito caro, é muito equipamento. Aí eu descobri que dava para alugar essas coisas, aí eu fui atrás, com o incentivo dele, eu falei, eu vou. E eu montei, eu convidei ele foi meu primeiro. Só que eu tinha o primeiro, mas não sabia quem ia vir no segundo, no terceiro, no quarto. E aí ele mesmo foi me dando dicas, tanto que o Laélio Coutinho foi a convite dele, depois o Pietro foi um convite dele também. Ele foi me auxiliando. Mas você entende que para eu conseguir, eu precisei de alguém maior que eu para me dar aquele empurrãozinho? Eu já conheci muita gente famosa. Mas vamos por baixo aqui, que eu tenha conhecido 1000 pessoas famosas. Das 1000,
3 disseram sim. O resto diz não com muita facilidade. Quando responde, quando não manda eu falar com uma terceira pessoa que nunca vai me atender, tem muito disso. Mas eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com o canal. O dia que o meu canal tiver, não vou pôr nem milhões não, mas tiver 100 mil seguidores, eu tenho certeza que eu não vou ter esse problema mais. Mas, ó, já me cobraram para vir no meu podcast, gente que fala que luta pela causa. O João é a pessoa que mais me segura nas coisas. Ele fala assim, não precisa disso, pula para a próxima, vamos para a próxima pessoa, não precisa disso. Ele é a pessoa que mais segura entre nós. Porque eu sou mais assim, ai, mas eu acho importante essa pessoa. Ele fala, não, tem outras, vamos para outras. Eu também vejo o outro lado. Eu já trouxe pessoas no meu canal, que eu apoiei pessoas no meu canal, que depois a mesma pessoa me deu um puxão de tapete gigantesco e não quis nem olhar para trás, entende? Então tem outro lado. Eu entendo que se um dia eu ficar grande ou você ficar grande, a gente também vai ter essa peneira. Não vai ser todo mundo que a gente vai trazer. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, tá, eu ajudo esse serzinho aqui, para amanhã depois ele pegar e enfiar uma espada no meu coração. Convida as pessoas para ir lá no teu canal, te assistir, fala do teu projeto, do Queen Quest, o que vem por aí. Eu fiquei sabendo que tu estava trabalhando num determinado local e tu abriu mão, fechou um ciclo para te dedicar totalmente ao Queen Quest. Ai, que nome difícil, é um trava-língua esse, hein? Ao Queen Quest. Ao Queencast. Vamos lá, menino, o podcast Queencast sempre foi um plano na minha vida, sempre foi. E no começo era só para ser podcast mesmo, porque esse estilo que a gente faz se chama, na verdade, videocast, que o podcast é só audível, né? Então eu queria trazê-lo, fazer de qualquer jeito, porque eu sigo o Jovem Nerd, que foi a minha referência em termos de podcast. Eu queria fazer muito, 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 tanto ele quanto Matando Robôs Gigantes, são onde eu me inspirei para fazer. E quando veio a história de fazer o videocast, eu falei, cara, vou fazer sim, quis fazer. A ideia do canal não é somente falar sobre transexualidade, eu queria até que fosse não igual, mas que tivesse assunto de transexualidade, mas tivesse outros assuntos, e eu quero que seja assim. Eu quero trazer arte, cultura, eu sou formada em produção e gestão cultural, eu amo falar de teatro, de música, eu amo falar sobre TV, sobre coisas da TV, curiosidades da TV, então a minha ideia era essa. Eu não trago tanto com frequência por causa da situação dos números que eu te falei, mas eu sei que esse dia vai chegar, e o projeto é o seguinte, antes nós fazíamos de 15 em 15 dias o Queencast, porque financeiramente não é barato. E aí eu estava trabalhando, eu fui convidada por um amigo a trabalhar em social media na clínica dele de estética, um grande amigo meu, fiquei lá trabalhando com ele, e lá dentro eu tive a percepção assim, cara, eu acordo todo dia de manhã, venho para cá, e eu estou trabalhando a mesma coisa que eu faço no meu canal. E eu me peguei me dedicando muito mais a um trabalho externo do que ao meu. Eu falei assim, cara, tudo que eu tenho que fazer é me dedicar ao meu, que eu vou conseguir. E aí, é lógico que eu tô cheia de medos, que é semanal, Marco, eu tenho que gastar esse dinheiro toda semana eu tenho que conquistar esse dinheiro. Não é fácil, graças a Deus, eu tenho um grupo de amigos, pessoas, eu não falo que é fã nunca, mas são seguidores que apoiam o canal, que de vez em quando vai lá e apoia financeiramente, faz acontecer. Então, nós temos agora o Queencast semanal, toda semana, a gente vai tentar equilibrar entre assuntos sobre transexualidade, assuntos sobre arte e cultura, todo tipo de assunto. Então é isso, convida todo mundo, é toda terça-feira, às 20 horas, e é ao vivo. Podem seguir o canal principal, ou se tem preguicinha de ver um vídeo muito longo, pode ver os cortes da Paula Ferreira, que é um canal secundário, onde eu coloco os cortes lá, ou ver no Spotify, ouvir no Spotify também, e tá lá. E obrigada por você deixar eu falar sobre. E, gente, eu vou estar disponibilizando aqui no finalzinho do vídeo o link para você ir direto já para o canal da Paula, o principal, ou o dos cortes, como você preferir. Vai nos dois, se inscreve nos dois. Ai, obrigada, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por tu ter topado estar aqui. Eu realmente, quando eu te convidei, eu fui assim, cara de pau, eu disse, não sei se ela vai aceitar, mas eu vou convidar. Se tivesse um bolinho de chuva, ia ser melhor ainda. Eu adoro estar nos lugares. Eu vou. Mas eu fiquei muito feliz de tu ter topado, de tu ter aceito. Uhum. E te agradeço demais por tu ter vindo aqui falar de tudo isso, falar de todos os assuntos. Foi uma troca, eu aprendi muita coisa, eu escutei muita coisa e muita coisa que eu tinha um outro entendimento, e a partir desse momento, com certeza, eu terei outro, porque eu te ouvi, foi muito, muito legal e muito contributivo tu estar aqui. Então é isso, gente. Obrigado por vocês terem nos assistido até aqui.
Vão lá no canal da Paula, se inscrevam. Deixem o like nesse vídeo aqui, por favor. Né? Se inscrevam lá na Paula, se inscrevam aqui. Quem está chegando aqui pelo canal da Paula, se inscreve aqui também. E é isso, gente. Obrigado, Contigo Lovers. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.